Meninos do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, né? Aí na nossa luta contra a pandemia, contra o coronavírus. Muita coisa está acontecendo, né? Se passando, mas continuamos aí firmes e fortes, estudando, né? Seguindo nossa vida, esperando que tudo isso melhore. Peço a Papai do Céu que proteja todos vocês, que vocês fiquem todos bem. O tema hoje da nossa aula será patrimônio cultural. Na aula passada, nós tínhamos visto um pouco sobre a arte no Egito Antigo. Nós falamos a respeito dos murais, dos afrescos, né? Das pirâmides, dos túmulos dos faraós, dos sacerdotes. Nós falamos sobre as várias pirâmides, a esfinge, né? E hoje vamos falar um pouco sobre algo que envolve também a arte do Egito, a arte dos homens das cavernas, uma coisa chamada patrimônio cultural. Então vejam bem, quando nós falamos sobre patrimônio cultural, nós estamos nos referindo a um conjunto de conhecimentos, de crenças, de hábitos, de construções, de monumentos, de obras de arte. Tudo isso forma um patrimônio. Veja bem, quando você diz assim, meu pai tem uma casa, professor. Meu pai tem uma casa e meu pai tem um carro. É o patrimônio do seu pai. É o patrimônio do seu pai. Digamos assim, professor, meu pai só tem o carro. É o patrimônio do seu pai. Ou então você pode falar assim, professor, o meu pai tem um sofá, tem uma televisão, tem uma geladeira, tem um ventilador. Tudo isso é o patrimônio. Então essas coisas são o patrimônio da sua família, da sua mãe e do seu pai, ou dos dois. Então isso é o patrimônio. Agora veja bem, quando nós estamos falando de patrimônio cultural, é um pouco diferente. Digamos assim, eu tenho esse quadro, certo? Eu tenho esse quadro. Isso aqui é uma espécie de patrimônio cultural. É um objeto, é um bem, mas ele tem valor cultural. Como assim, professor? O que é cultural? O que é cultura? Cultura vem daquilo que nós damos valor, simbolismo, significado. Por exemplo, esse quadro, para mim, ele tem um significado. É um patrimônio cultural. Ele tem valor. Digamos, eu pego, estas flores artificiais de papel, feitas de papel. Estão vendo? Essas flores, elas são um patrimônio cultural. São um patrimônio cultural que eu ganhei, né? Tem valor? Tem. Para mim, isso aqui tem valor. Essas flores têm valor. Então, veja. Então, exemplos de patrimônio cultural. Nós temos as músicas, as danças. Exemplo de música, professor. Podemos citar o brega, o passinho. Podemos citar o caboclinho, o afroxé, o maracatu, o frevo, o samba, o axé, a bossa nova, a música clássica, o gospel. São exemplos de patrimônio cultural. Que mais? Podemos citar como exemplo de patrimônio cultural as danças. As danças. Como assim, professor? Exemplos de dança. O balé, a dança de salão. Podemos citar como exemplos de dança também o passinho, é um exemplo de dança. Não é muito boa, não, mas é um exemplo. Nós temos outros exemplos de patrimônio cultural. As festas populares. Como assim, professor? O São João
é um exemplo de uma festa popular, em que as pessoas se reúnem, né, se confraternizam, e ali brincam, né, tem as comidas típicas, e tem as brincadeiras, as adivinhações, né, tem as quadrilhas, tem a fogueira, e é um exemplo de festa popular. Não é? O que mais, professor? Nós temos obras de arte. Então, vamos lá. Quando você vai no museu, que você vê vários quadros, né? Ou você vê esculturas, ou você vê painéis, um azulejo pintado, aquilo ali é um exemplo de obra de arte. Esse quadro, que eu acabei de mostrar a vocês, é um exemplo de obra de arte. É um exemplo de uma obra de arte que é um patrimônio cultural. Então, a obra de arte é um exemplo de patrimônio cultural. O que mais? A gente pode citar, professor, aquelas artes que a gente fez na sala com o senhor como exemplo de patrimônio cultural. Podemos. Um dia, daqui a 50 anos, alguém pode pegar uma obra de arte daquelas que vocês fizeram, aquelas florzinhas com aquele recipientezinho de desodorante, e pode dizer assim, olha, isso é uma obra de arte, né? Feita há 50 anos atrás, e pode se tornar um patrimônio cultural. O que mais? Esculturas. Então, as estátuas, as esculturas. A gente às vezes não vai, né, nos parques, né? No Parque 13 de Maio, no Parque da Jaqueira. A gente vê lá uma estátua, né? Uma escultura. Aquilo ali é um exemplo de patrimônio cultural. O que mais? As construções. Ah, professor, eu vi uma igreja bem bonita lá na cidade. Ela tinha o teto todo pintado, né? Tinha uns santos assim, bem grandes, assim, todo de ouro, dourado, né? Eu vi um altar muito bonito. A igreja é cheia de coisa, professor. Aquilo ali é um exemplo de patrimônio cultural. As construções também são exemplos de patrimônios culturais. Por exemplo, ah, professor, mas a igreja evangélica não tem aquelas coisas todas que aquelas igrejas católicas grandes têm. Veja, mas quando você vê uma igreja evangélica bem antiga, né, bonita, né, a frente dela é bem bonita, é um exemplo também de patrimônio cultural, não é? Não foi uma pessoa que fez aqueles desenhos, que escreveu o nome, botou a pastilha, fez os bancos, botou a decoração. É um exemplo de patrimônio cultural também. Diferente, mas é. O que mais? Os museus. Ah, professor, Museu Ricardo Benan, na Várzea. Lembram de Ricardo Benan? Aquele senhor que morreu agora há pouco dessa doença, Covid-19. O Ricardo Benan, ele foi quem? Ele foi um homem que criou aquele Instituto Ricardo Benan, na Várzea, que é aquele que tem aquelas armaduras, né? Tem várias facas, adagas, relógios, tem um monte de coisa lá. Tem o Museu do Forte das Cinco Pontas, que fica na cidade. Eu tenho o Museu do Trem, que fica no bairro de São José, junto com o metrô. Eu tenho a Casa da Cultura. Eu tenho o Instituto Francisco Benan, né? Museu Francisco Benan, na Várzea também. Então, veja, são exemplos também de patrimônio cultural. O que mais? Então, nós temos, mais uma vez, as igrejas, né? As igrejas com suas construções grandiosas, aquelas da cidade, né? Belíssimas, antigas, são exemplos de patrimônio cultural. Então, gravem na cabeça de vocês. Quando eu falo de patrimônio cultural, eu estou falando de uma herança compartilhada. Estou falando de um conjunto de coisas que toda a sociedade, todas as pessoas da cidade, do bairro, valorizam e dizem que aquilo ali tem que ser preservado para o futuro. Isso é um exemplo de patrimônio cultural. Então, veja. Então, patrimônio cultural é um conjunto de conhecimentos, de costumes, de construções, de obras de arte, de aspectos de uma sociedade, de valores, de festas, de danças, de tradições. Tudo isso é o patrimônio cultural. E exemplos de patrimônio cultural nós temos
as músicas, as danças, as construções, as obras de arte, as esculturas, as igrejas, as danças, tudo isso são exemplos de patrimônio cultural. Meninos, eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouco, espero que vocês tenham gostado um pouco dessa videoaula. Me desculpem mais uma vez pela limitação de materiais, mas é uma aula feita com muito carinho para vocês. Espero que vocês gostem e estudem. Todas as sextas-feiras nós estaremos ao vivo e a cores, né? Sexta-feira pela manhã, para tirar a dúvida de vocês. Se tiverem dúvida, poste lá no mural do Google Classroom. Tá certo, pessoal? Até a próxima. Um abraço para vocês.